Somos todos filhos de Deus e hoje vamos falar dos dois tipos de fé, mas vamos firmar mais hoje na fé natural, tá? Vamos dividir esses dois tipos de fé em 2 semanas. A aula é a 47, os dois tipos de fé. Vamos pedir a Deus direção para esse estudo. Curva aí a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, em nome do teu maravilhoso Filho, Senhor Jesus, meu Pai, dirija essa palavra, esse estudo, dai-nos o entendimento do que o Senhor quer que nós venhamos entender a respeito dos dois tipos de fé. Fale, meu Pai, aos ouvintes aquilo que eu não conseguir exprimir em palavras, que o Senhor fale com eles através do Espírito em nome de Jesus. Amém. Primeiro vamos falar o que é fé, né? Fé, de Hebreus, diz assim: fé, certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. Coisas que você espera que você ainda não pegou, não tem sobre posse. Convicção de coisas que você espera receber. Veja só que, humanamente falando, é uma loucura, mas isso é a fé que agrada a Deus. Então vamos a ela. Há apenas 2 tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é caracterizada pela alta confiança que nasce com todos os seres humanos. Ela desenvolve à medida que ampliamos os nossos conhecimentos e se evidencia nas mínimas atitudes que tomamos a cada momento do dia. Quando nos levantamos pela manhã, por exemplo, inconscientemente, manifestamos a fé natural, pois cremos que os nossos pés suportarão o peso do nosso corpo. Isso é um ato de fé. Quem garante que você vai se levantar e ficar em pé? Sua fé. Quando pegamos um ônibus, por exemplo, cremos que chegaremos no destino desejado, sem quer duvidarmos da capacidade daquele motorista. É o mesmo tipo de fé que temos quando executamos o trabalho em troca do nosso salário no fim do mês. Ou de um agricultor que planta uma semente crendo que, no tempo certo, colherá o fruto daquela semente. Um paciente precisa ter fé natural para se tratar com seu médico. O médico, por sua vez, precisa da fé natural para prestar assistência ao seu paciente, pois como poderia receitar um determinado medicamento se não cresce no seu poder curativo? Direta ou indiretamente, tudo na vida exige a manifestação da fé e de confiança. Ela é tão importante na vida humana quanto o oxigênio, a água, a terra e o calor do sol. Contudo, a maioria das pessoas não se dá conta de que depende de fé natural para viver. Até aqueles que não creem em Deus ou que simplesmente o ignoram, necessita a todo instante desse poder natural que vem de Deus. Enquanto a fé natural conduz a pessoa à crença de que a ciência produz o desenvolvimento, a fé sobrenatural conduz a pessoa à crença de que tudo o que Deus prometeu será cumprido na íntegra, independentemente da circunstância. A fé sobrenatural está acima da fé natural. É a lógica humana, é a única explicação para essa fé e que ela é o firme fundamento de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Quando o Senhor Jesus ordenou a figueira que nunca mais produzisse figo, ele estava falando com algo que não tem ouvido. Talvez você diga
Jesus é Deus. Pode ser que ele tenha feito a figueira ouvir. Então, qual a justificativa para Abraão, que foi capaz de levar o seu único filho para o sacrifício? Quando Moisés foi considerado louco por abandonar o trono do Egito, o maior e mais avançada nação da época, para se sujeitar a viver pela fé de seus pais. O Josué, quando teve a fé louca e audaciosa, ao ponto de ordenar o sol que ele parasse. Imagine só, amiga, um homem falando com o sol, dando ordem para o sol parar e ordem para a lua parar. Na verdade, para ele, quem parou foi o sol e a lua, mas na verdade quem parou foi a terra, né? Porque a terra é que gira. Então, Josué parou a terra para poder vencer os inimigos. Usou fé para isso. A terra ficou parada assim, sem se mover. Você encontra isso lá no livro de Josué. A fé sobrenatural não dá a mínima importância às situações adversas. Ela é imbuída de autoridade suprema e quando se manifesta, as coisas que não existem passam a existir. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, afirma que a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo e que Deus resolveu salvar os que, por meio da loucura da pregação. Isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 21. A fé sobrenatural é loucura para os que vivem segundo a fé natural. O Senhor Jesus disse: tendes fé em Deus. Está no livro de Marcos, capítulo 11, versos 22. A fé natural é fundamental na circunstância. O Senhor Jesus disse: tendes fé em Deus. Marcos 11, 22. A fé natural é fundamental nas circunstâncias. Mas o Senhor Jesus nos ensinou a cultivar a fé em alguém que é invisível. Para se ter o resultado natural, basta usar a fé natural. Mas para ter resultado sobrenatural, como o que aconteceu com a figueira, é preciso seguir o conselho do Senhor Jesus e manifestar a fé sobrenatural. A manifestação da fé sobrenatural é uma parceria entre o Espírito de Deus e a pessoa que obedecem à palavra de Deus. Todas as vezes que a pessoa pratica a palavra de Deus, a fé sobrenatural acontece. Assim como as coisas naturais descendem naturalmente, as espirituais descendem-se espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. A fé sobrenatural somente é discernida e exercitada por aqueles que nasceram de Deus e que se mantêm enxertados na figueira verdadeira que é o Senhor Jesus. A fé natural existe para que as grandezas do Todo-Poderoso se manifestem nesse mundo. O Senhor Jesus é o autor e consumador da fé sobrenatural. Quem é dependente dele vive por essa fé e tem a obrigação de vencer, porque os nascidos de Deus vencem. Todo que é nascido de Deus vence esse mundo. Muitos cristãos não têm conseguido resultado significativo por meio da fé, porque eles têm aplicado uma fé natural em busca de conquistas, que só a fé sobrenatural é capaz de proporcioná-las. Então nós vamos dar sequência semana que vem, falando mais da fé sobrenatural e falando também da conquista e de estabelecer. Conquistar é fácil, amiga. Difícil é você estabelecer. Conquistar um casamento é fácil. Difícil é você se manter casado.
Conquistar uma condição financeira avantajada é fácil, o difícil é você manter aquilo que você tem. Tá? Semana que vem nós vamos falar disso. Vamos agora fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa palavra e que Ele venha gravar isso aqui na nossa mente, para que a gente possa então fazer uso dessa fé sobrenatural, que é a que nós buscamos e almejamos, porque é natural, todo mundo tem, né? Curva aí a sua cabeça que eu vou iniciar a oração e o coordenador vai dar sequência aí na sua igreja. Espírito do Deus único, em nome de Jesus, Senhor, coloque em nós essa fé, coloque em nós o teu Espírito para que venhamos usar essa fé sobrenatural e fazer coisas, trazer o invisível visível. Faça, meu Pai, com que na nossa vida a fé sobrenatural se manifeste para que todos possam ver o poder do Senhor através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e desde já nós já te agradecemos, porque o Senhor é fiel à tua palavra, meu Pai.